Fala pessoal, tudo bem? Diego do Nefropapers aqui e hoje eu vou falar sobre fluidos, tema muito frequente principalmente em UTI, em ambiente hospitalar. Fluidos, ou seja, soluções que a gente utiliza na expansão volêmica, se a gente usa soro fisiológico, ringer lactato, ringer sem lactato, albumina. E aí, provavelmente você já se deparou com isso, nessa dúvida, com que solução eu vou expandir o racional das soluções, primeiro entre cristalóides e colóides, ou seja, cristalóide é aquele que é soro fisiológico, ringer lactato versus colóide, que é basicamente albumina, Qual que é o racional? O objetivo quando eu faço uma expansão volêmica é tentar deixar o fluido que eu estou dando dentro do intravascular, certo? Para o quê? De fato, eu expandir a volemia do meu paciente e evitar que quando eu dou o fluido, isso extravase para o extracelular, para o interstício, causando lesão e dano tecidual, certo? Seguindo esse racional, a gente pensa que a albumina, as soluções colóides, elas têm um poder osmótico maior, então teoricamente elas ficariam mais no intravascular. Mas isso foi muito testado e um grande estudo, que foi o estudo SAFE, que saiu no New England, que comparou de forma bem grande e robusta cristalóide versus solução colóide e não viu diferença. Inclusive, a albumina pode ser deletéria em pacientes com traumatismo crânioencefálico. Então, a gente conseguiu enterrar de vez que a solução colóide para expansão volêmica em pacientes clínicos que precisam de reposição de fluidos, principalmente em grandes volumes, ela não tem evidência de superioridade nenhuma em solução às soluções cristalóides, tá certo? Além de os colóides, a albumina humana, ser muito mais cara, E aí, bom, decidimos então que vamos usar os cristalóides, que tem aí uma eficácia parecida, segurança e custo mais vantajoso, E aí a gente usa o soro fisiológico, a gente usa soluções balanceadas, ringer lactato, plasma light. Primeiro, por que tanta diferença, O soro fisiológico, a gente sabe que de fisiológico mesmo ele não é, Ele não é igual ao plasma, a começar pela quantidade de sódio que tem nele. Sódio e cloro, a gente tem 154 mEq por litro de sódio e de cloro na solução. Então é ligeiramente hipernatrêmico, entre aspas, tem um pouco mais de sódio e tem um pouco mais de cloro também. E o cloro é a grande sacada. Esse excesso de cloreto, que tem lá na solução, pode trazer uma consequência que a gente sabe muito bem, que é a hipercloremia. E por consequência, toda vez que eu tenho uma hipercloremia, pela anatomia aniônica, quando a gente aumenta o cloro, a tendência é você ter uma diminuição de bicarbonato. Por isso que vem aí a acidose metabólica hiperclorêmica, certo? E dentre as soluções balanceadas, o grande representante é o ringer lactato. A diferença do ringer para o soro fisiológico, qual que é? Uma delas é a presença de menor quantidade de sódio e de cloro. Tem cloro também, mas em menor quantidade. Isso já é um grande vantajoso aí quando eu estiver pensando em eventual distúrbio ácido básico em relação à reposição de fluidos. Uma questão que a gente levanta muito no ringer é que ele tem uma presença de potássio. Só que, gente, a chance de ringer lactato causar ou piorar uma hipercalemia é mínima. Então, um paciente que está hipercalêmico, a gente pode usar ringer lactato. Talvez em hipercalemias muito graves, isso haja uma alimentação pelo receio mesmo de fazer, mas em hipercalemias leves a gente não tem problema. Inclusive o soro fisiológico, por causar potencialmente acidose, ele pode piorar ainda mais uma hipercalemia, porque se eu estou causando acidose, eu consequentemente levo o potássio aí do intra para o extracelular e posso piorar meu nível sérico de potássio. Ainda em relação ao cloreto, gente, tem uma coisa muito interessante, que alguns estudos viram que o cloro, lá na hemodinâmica glomerular, ele tem propriedade de agir na mácula densa e diminuir a taxa de filtração. Então ele pode dificultar uma recuperação de função renal e até mesmo ajudar naquele paciente que já tem uma lesão renal aguda. Então, quando eu estou um paciente aí com uma lesão renal, pré-renal e estou infundindo altos volumes de soro fisiológico, eu posso estar contribuindo aí à dificuldade de recuperar a função renal. Então, cuidado com isso também, tá certo? Então, Diego, você falou aí que o soro fisiológico pode ser bom para uma coisa, mas é ruim. O ringer lactato também tem seus problemas, mas aparentemente é bom, E o que a gente tem de evidência disso? Bom, um dos grandes estudos recentes, o SMART de New England,
ele viu que as soluções balanceadas, tanto plasma quanto o ringrelactato, levaram a uma menor mortalidade, de maneira geral, menos eventos renais, certo? Em relação ao soro fisiológico. Uma diferença pequena, mas podendo ser melhor. Tá? E o estudo mais recente ainda maior, o BASICS, já não viu tanta diferença. Então a gente tem aí um grande conflito. Inclusive o BASICS viu em pacientes neurocríticos, tá? Piora quando a gente usa a solução balanceada. Por quê? Quando a gente faz muitos volumes de ringrelactato, eu posso causar hiponatremia. Eu falei lá antes que o ringrelactato tem menos sódio, né? Ele é ligeiramente hipotônico, então pode piorar. Ou até mesmo causar hiponatremia quando eu infundo muita quantidade do fluido. Então, no neurocrítico, viram até que pode ser pior. Tá? Então, a grande conclusão na hora de utilizar o melhor fluido é individualizar. Infelizmente, não tem como. Então, dando uma situação hipotética, eu estou com um paciente com lesão renal aguda, pré-renal, um pouco acidótico, pela lesão renal ele está desidratado, precisa de reposição volêmica. O ringrelactato é uma ótima opção, certo? Eu estou agora com um paciente que está, por exemplo, hipercalcêmico e precisa de uma reposição volêmica, o soro fisiológico vai ser ótimo, porque o ringrelactato tem cálcio, certo? Eu estou com um paciente que está o quê? Hipernatrêmico, ringrelactato vai ser uma boa opção. Eu estou com um paciente que é o quê? Neurocrítico, soro fisiológico pode ser uma opção. Então a gente sempre individualiza o contexto dentro da melhor opção para ele, certo? Isso vai fazer uma grande diferença. Não falar que um necessariamente é muito melhor que o outro, ou o soro fisiológico ser mais antigo, é pior. A gente tem que saber utilizar, perfeito? Ou até mesmo numa alcalose metabólica, que o paciente precisa de solução rica em cloreto, nas alcaloses metabólicas cloreto sensíveis, eu, por exemplo, eu preciso dar cloreto para o doente. Então, a gente precisa individualizar as condutas, tá certo? Espero ter ajudado, é um tema complexo, mas vale a revisão. Obrigado, pessoal.